Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Adilson e pela restrição de ter aglomeração de pessoas, nós deixamos de ter as aulas presenciais e passamos a utilizar o ambiente conhecer, através da interação com vídeo, aulas e também com textos e atividades. Então o MEC fez uma autorização das instituições de ensino superior, está fazendo a utilização desses meios para ter justamente essa interação, tá? Para vocês não perder conteúdo e não perder esse semestre também. Então essa aula aqui seria da semana passada, que é agronomia, conceitos e definições, que nada mais nada menos vai abordar do que todas as terminologias e palavras aí que vocês vão escutar bastante durante a vida profissional de vocês, beleza? Bom, então tudo começa com a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um acontecimento muito importante que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, onde os governantes fizeram um incentivo para o aumento da produção de alimentos e também um aumento de produtividade através de algumas tecnologias, por exemplo, a utilização de nutrientes, principalmente os nutrientes nitrogenados, e também de alguns defensivos agrícolas. E geralmente esses defensivos e também esse elemento eram de forma sintética e foram desenvolvidos pela indústria química e também petroquímica. A indústria petroquímica ela auxiliou muito na construção de sistemas de irrigação, que nada menos é feito de plástico, e também as casas de vegetação, principalmente a plasticultura. Consequentemente, isso veio a impulsionar o crescimento da agricultura. Não sei se vocês sabem, mas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial há o desenvolvimento de muita tecnologia que é desenvolvido para a guerra, e posteriormente é passado para a sociedade. O GPS, por exemplo, é um exemplo. Temos também a esteira dos tratores, que é a inspiração nos tanques de guerra, para evitar patinação, aumentar aí o arraste de equipamentos, aumenta o peso para arraste de equipamento. Então tudo isso é utilizado como benefício e foram desenvolvidos através da Revolução Verde. Ocorreu isso mais ou menos na década de 50, tá bom? Outra palavra que a gente escuta muito também, ou vocês vão escutar, é a reforma agrária. A reforma agrária não tem uma ligação direta com a Revolução Verde, então evitem confundir essas duas palavras, tá? A reforma agrária nada mais é do que a revisão da estrutura agrária de um país, ou seja, é através da reconsideração de algumas leis, da revisão de algumas leis, com vista na distribuição de terra disponível e também da renda agrícola. Então a reforma agrária ocorre lá no Senado, na Câmara, podendo ser municipal ou Câmara Nacional. Então se diz respeito à legislação voltado ao setor agrário. Então nós temos a reforma trabalhista, que é do setor trabalhista, e a reforma agrária é do nosso setor. Bom, em relação à definição de agricultura, podemos definir ela como uma atividade que tem por objetivo o cultivo do solo para produzir vegetais úteis ao homem ou a criação de animais. Então, agricultura vem do latim, que significa trabalho do campo. Nada mais é do que você conseguir manipular a terra e também manipular os alimentos, lógico, tudo isso de forma positiva, e também manipular os animais, para que se tenha aí a geração de alimentos, tanto para humanos quanto também para os animais, tá? Para a criação deles. Então, isso é a definição de agricultura. Em relação à pecuária, pecuária é a arte, o conjunto de processos técnicos que visa a domesticação de alguns animais, principalmente os bovinos, com objetivo econômico. Então, nada mais, nada menos, é você verificar a criação de animais a campo para estar fazendo aí a comercialização destes para a alimentação humana. E se juntarmos a agricultura e a pecuária, temos a agropecuária, que nada mais é do que o estudo das suas mútuas relações. Então o gado necessita de alimento, que pode ser ele
um farelo de soja, farelo de milho ou até mesmo a pastagem. Então a agricultura se encarrega disso e a pecuária se encarrega nas considerações de genética do gado, a conversão alimentar, ou seja, o tanto que ele vai comer e o tanto que ele vai acumular de carne, de gordura. E tudo isso envolve tanto a criação de bovinos, caprinos, equinos, aves, suínos. Então tudo isso está envolvido dentro da agropecuária. Outro termo que a gente vai escutar bastante é o agronegócio ou o agrobusiness, que nada mais é do que todo negócio relacionado à agricultura e também relacionado à pecuária, dentro do ponto de vista econômico. Ele é dividido em 3 partes, o agronegócio: dentro da porteira, antes da porteira e depois da porteira. Então nós vamos ter aulas exclusivas para esses 3 temas, tá? Para o agronegócio, antes, dentro e fora da porteira. Em relação ao agronegócio, também está envolvido as operações de transição, desde a fabricação de insumos, as operações envolvendo a produção, até as unidades, principalmente as agroindústrias, ou seja, é o processamento e depois ainda a distribuição do consumo de produtos, tá? Ele pode ser in natura, ou seja, ao natural, como a gente encontra em hortifrutis, ou industrializados, por exemplo, um suco de laranja, uma carne que passou pelo processamento, né? E outros produtos aí. Ela foi criada em Harvard, esse termo agrobusiness, em 1957, e no Brasil chegou aí em 1980. Desde então tem tomado uma proporção bastante grande, pelo Brasil ser considerado um país com alto potencial agropecuário. Bom, e o que seriam os insumos? Os insumos a gente pode caracterizar ele como diretos e indiretos. Os insumos diretos são matéria-prima, água, fertilizante, defensivos. Então tudo que a gente vai estar utilizando diretamente na nossa produção. E os indiretos seria a mão de obra, energia e alguns tributos, principalmente os juros, né? Então é tudo aquilo que a gente consegue verificar como contratação de alguma pessoa para estar fazendo aí uma atividade, desempenhar alguma atividade, a energia, né, que pode estar sendo gasta, e os juros, como eu disse. E tudo isso entra na elaboração de uma certa quantidade de bens ou serviço, que posteriormente vai ser comercializado para o rendimento e sustentabilidade de alguma propriedade, tá bom? Bom, agora a gente vai ver a diferença de produção e produtividade. A produção é o total produzido independente da área a ser plantada. Por exemplo, a gente pode verificar a produção de quilos em uma planta, ou número de cachos por planta, tá? Ou número de caixas no caso de laranja, né? Você colhe, por exemplo, 8, 10, 15 caixas por planta. Então cada caixa tem um peso, então isso significa que é a produção. Ou seja, número de vagens por planta, número de espigas ou número de grãos por planta. Então tudo isso é a produção, independente da área a ser plantada. E a produtividade é o total produzido em uma determinada área. Aí sim a gente leva o montante, né? A gente trabalha com grandes volumes, por exemplo, quilos por hectare, toneladas por hectare, quilos ou toneladas por alqueire. Então a gente trata aí de um total produzido em uma determinada área. Bom, e o que significa agroindústria? A agroindústria é um ambiente físico e preparado, principalmente com maquinários, né, onde há um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matéria-prima agropecuária, aumentando seu prazo de validade, além de agregar valor, procurando manter as características originais dos alimentos. Então a agroindústria é uma parte fundamental, onde tudo que é produzido dentro da propriedade vai para uma agroindústria, onde ela pode ser processada, onde ela é desinfectada, onde ela é limpa, onde ocorre todo esse processo antes de chegar no mercado. É uma etapa onde você pode agregar valor, por exemplo, engarrafando sucos de laranja, onde você pode manter essas características por mais tempo. Por exemplo, uma laranja poderia durar 1 a 2 semanas no mercado. E um suco de laranja você pode guardar ele na geladeira de 6 meses,
dependendo aí até um ano. Então você consegue manter as características, né, da laranja e aumentar o seu período de validade. Isso tudo está envolvendo a agroindústria. E ela pode ser agroindústria de carne também, tá? Onde você faz os cortes da carne, faz a limpeza, né, dos animais para depois ele seja utilizado para o consumo. Bom, em relação à cooperativa, a cooperativa é algo muito importante dentro desse mundo agro, tá? A definição dela é que é uma sociedade de pessoas, geralmente composta por mais de 20 membros, essa cooperativa. Ela tem uma forma de natureza jurídica com resoluções próprias. Ela é de ordem civil, ou seja, atende aí a sociedade, é composta por uma sociedade, e ela não está sujeita à falência, muito difícil. E é constituída para prestar serviços aos associados. Então a cooperativa ela une forças. Então ela pode ser de pequeno e médio produtores que se beneficiam, tá? Geralmente o grande produtor ele tem maior poder na compra de produtos fitossanitários, por exemplo, também tem poder aí na compra de adubos, que um pequeno e médio produtor não teria. Então o grande produtor, por comprar em grandes volumes, pode comprar mais barato. Já o pequeno, por comprar em pequenos volumes, pode comprar mais caro. Então a partir do momento que ele se associa a uma cooperativa, ele pode ter aí as vantagens de um grande produtor, como uma tecnologia avançada. Então ele pode comprar um maquinário de ponta e estar utilizando esse maquinário. Ele pode comprar insumos de baixo custo, como o exemplo que eu citei. Ele pode utilizar da internacionalização, por exemplo, a comercialização, né, através de exportação. Principalmente os pequenos e médios produtores têm que se unir para juntar essa produção, né, juntando de todo mundo. Ele consegue ter uma expressão em número maior de grãos, por exemplo, para estar exportando. Ele pode fazer a industrialização. Temos o exemplo da Coamo, né, a Cocamar, que faz a extração de óleo em garrafa e faz a venda para o comércio. Também temos a assistência contábil, assistência jurídica. Então é um contador só para a cooperativa, é um advogado só para a cooperativa. Então isso reduz bastante os custos aí que esse produtor médio ou pequeno pode ter. Então a cooperativa é alguma coisa para unir as forças de pequenos e médios produtores para ter a força de um grande produtor. Outra terminologia que vocês vão se deparar muito é em relação aos componentes abióticos e bióticos. O que seria abióticos? A tem um significado de não, e bióticos é vida, ou seja, tudo aquilo que não tem vida, como a gente pode ver aqui na parte esquerda, tá? Então nós temos o que não tem vida: nutrientes, gás, água, minerais, luz solar. Então tudo isso aqui não tem vida e influencia a planta. E os componentes bióticos é tudo aquilo que tem vida, ou seja, os animais, as próprias plantas, fungos, bactérias, algas. Então tudo isso está envolvendo aí a qualidade dessas plantas, tá? Em relação às commodities, que se traduzirmos significa mercadoria, é um termo de transição comercial internacional para produtos brutos ou poucos industrializados. Ela apresenta baixo grau de perecibilidade, alta uniformização, altas produções e podem ser estocados. Então, pessoal, as commodities significa tudo aquilo que pode ser produzido em grande quantidade. Ele possui um alto grau de uniformização, ele tem altas produções e ele pode ser estocado, ou seja, soja, milho, carnes congeladas, suco concentrado de laranja, congelado também. Então tudo isso ela é caracterizado como commodities, tá? E o preço dessas commodities oscila muito, porque ela é negociada na bolsa de valores. E a bolsa de valores ela tem essa característica de instabilidade, porque ela está relacionada com as relações políticas, econômicas, sociais, legais, culturais de cada país. Então isso vem e muda muito bruscamente. Então as commodities estão envolvidas aí nessas mudanças de preços também através da bolsa de valores. Bom, e temos 4 tipos de commodities. A primeira commodity é a commodity financeira.
que é o dólar, euro, libra, real, títulos públicos do governo federal, etc. Então é tudo aquilo que envolve as moedas de um país, né? A gente vê a alta do dólar, baixa do dólar, também ocorre dentro da bolsa de valores, então ela é considerada uma commodity financeira. O segundo tipo de commodity é a commodity mineral, que é o petróleo, o ouro, a prata, o alumínio, o níquel, gás natural e também o etanol. Então é tudo aquilo que a gente pode considerar como combustível, tá? E uma pergunta que fica é se os fertilizantes é considerado como commodities minerais. Com certeza, pessoal. Com certeza eles são considerados commodities minerais porque ele vem do solo, tá? Então nitrogênio, o fósforo, o potássio, principalmente vem aí do solo. O nitrogênio aí vem de algumas modificações através do oxigênio, do gás atmosférico, por exemplo, tá? Então isso aí vocês vão verificar aí no decorrer do curso como que é a fabricação do nitrogênio. Então, isso são as commodities minerais. O terceiro tipo de commodity é a commodity ambiental, que engloba diversos tipos de recursos naturais, como água, a madeira, crédito de carbono e também energias vindas de fontes renováveis. Então tudo isso é commodity ambiental. Então é a parte aí que o ambiente contribui para o rendimento. O Brasil, ele tem muita área preservada, então ele não necessita comprar, por exemplo, na bolsa crédito de carbono. Países muito industrializados que lançam muito gás carbônico, por exemplo, China, Noruega, Japão, necessita comprar crédito de carbono na bolsa para ter aí a neutralidade aí da poluição com a contribuição ambiental. Então é comercializado aí como commodity ambiental. E o quarto tipo e último de commodity são as commodities agrícolas, que é a soja, suco de laranja congelado, o trigo, o milho, o açúcar, algodão, a borracha, café, entre outros. Então, como eu disse, os preços deles são definidos aí de acordo com a bolsa de valores e geralmente a gente só comercializa como commodity, né, quando eles estão sobrando aí, não teve absorção do mercado interno, ele é comercializado no mercado externo. E o Brasil também pode vir a comprar commodities, principalmente o trigo aí, quando vem a faltar, a gente pode comprar. Mas nós somos grandes fornecedores de commodities agrícolas para todo mundo, principalmente a Europa, Estados Unidos, China e Índia. Então a gente contribui aí para a alimentação de outros países. Outras definições que vocês vão escutar muito é o termo safra, segunda safra ou safrinha, entre safra, quebra de safra ou safrista. A safra seria toda a produção agrícola de um ano, sendo o resultado da colheita. Então tudo que você consegue produzir em um ano, você pode considerar como sendo a sua safra. A segunda safra, né, que é o termo novo, o antigo safrinha, é a produção agrícola do mesmo ano, ou seja, o produto obtido através do período entre duas colheitas principais. Então eu tenho a primeira safra e uma segunda safra no ano, eu posso considerar ela como sendo a minha safrinha. A entre safra é o período de menor oferta de um produto compreendido entre a safra e uma outra safra. Então eu tenho uma safra, eu tenho um período de baixa oferta e depois eu tenho a retomada dessa safra. Eu posso chamar isso de entre safra, quando eu tenho um baixo oferecimento de produtos no mercado entre duas safras. Em relação à quebra de safra, significa o resultado de uma colheita, né, baixa em decorrência de fatores bióticos ou abióticos, como vimos aí anteriormente. Então, por exemplo, se teve uma praga, uma doença que afetou aí grandes áreas, eu posso ter uma baixa produção, com isso eu tenho uma quebra de safra e, consequentemente, se eu tiver uma chuva de granizo, por exemplo, em um pomar de macieira, de maçã, eu não consigo ter a produção, eu tenho uma quebra de safra também. Em relação a safrista, compreende no trabalhador rural contratado somente para trabalhar nos meses de colheita de safra. Então nós temos safrista aí de outras regiões que vem realizar a colheita em regiões onde tem uma alta produção, principalmente frutíferas,
a gente encontra esse termo aí bastante empregado. No cultivo de cana-de-açúcar também temos esse termo safrista. Então é o trabalhador que vem trabalhar em época de alto pico de produção dessa safra. Bom, aqui temos um exemplo, por exemplo, de cana, soja, café, milho e algodão. Então aqui no caso da soja nós temos uma época de colheita, tá? Que é fevereiro, março, abril, maio, onde o plantio foi realizado em outubro, novembro, dezembro. Então aqui eu tenho uma época de colheita e aqui eu tenho a entre-safra, onde eu não tenho a colheita, tá? Em relação à cana, nós temos aí o plantio desde outubro até maio, junho. Então eu tenho colheita durante o ano todo. É difícil ter um período de entre-safra, só em determinadas regiões. No caso do café, eu tenho também um período de colheita bastante definido. O milho, eu tenho a colheita da safra principal e da segunda safra, antigo termo safrinha. O algodão, aí nós temos uma janela muito grande de entre-safra, ou uma parte de safra, que é a colheita aí de meados de junho até final de agosto. E assim é diferente para todas as culturas, tá bom? Outro termo que vocês vão se deparar é a sazonalidade da produção. Sazonalidade, nada mais nada menos, significa os períodos característicos aí dos vegetais. Então ele pode ser primavera, outono, verão, inverno. Então, a gente pode ver aqui através da característica da planta aqui atrás. Ó, aqui a gente consegue entender melhor. Então aqui nós temos um calendário agrícola de acordo com a sazonalidade. É a época onde essas culturas vão estar produzindo, vão ter maior produção. Por exemplo, aqui na primavera nós temos, vamos pegar o exemplo de fruta, um morango. No inverno nós temos laranja e bergamota. No verão nós temos figo, maçã, pêssego, maracujá, melancia, uva. Outono, goiaba e caqui, tá? Então as regiões, as condições de primavera, verão, outono e inverno, onde eu tenho essas produções. O alface aqui, ó, ele pode se repetir tanto no inverno quanto na primavera. Então eles podem se repetir, né, tomando aí maiores dimensões ou sendo característicos de sazonalidade de produção em determinada época do ano. Então isso é a sazonalidade de produção. Em relação à rotação de culturas é a técnica que utiliza o mesmo espaço físico para cultivar espécies diferentes de planta em um mesmo período de tempo alternado. Então eu posso destinar 10, 20, 30, 40, até 50% da minha área para um período de rotação de culturas, onde eu vou plantar, por exemplo, ao invés de cana na minha área total, eu planto metade de soja. Depois eu faço uma rotação, onde estava a soja eu planto cana e onde estava a cana eu volto a plantar a soja. Então isso serve para você, por exemplo, assimilar maior quantidade de biomassa no solo. Você pode utilizar também para estar acumulando maior quantidade de nutriente, reciclagem de nutriente, principalmente nitrogênio, porque a soja, por ser uma planta que assimila bastante nitrogênio, ele armazena nas suas raízes, né? Então, dessa maneira você tem esse período aí de descanso, né, do solo com uma outra cultura e a cultura de interesse também produzindo. Isso é a rotação de culturas. Agora a gente vai ver alguns tipos de agricultura. Nós temos inúmeros tipos de agricultura dentro do agro, né? Então, agricultura alternativa é a primeira. É um termo que surgiu em 1977 na Holanda e são as correntes não convencionais de agricultura que foram reunidas sobre essa denominação genérica. Então, é tudo aquilo que foge da agricultura convencional, a gente pode falar que é uma agricultura alternativa. A agricultura biodinâmica, ela surgiu na Alemanha em 1924 e ela busca uma harmonia e o equilíbrio da unidade produtiva através de influências cósmicas. Elas são utilizadas apenas elementos orgânicos produzidos na própria propriedade agrícola. Então, ela acredita aí, né, que os adeptos dessa agricultura acreditam que eles podem utilizar aí de meios cósmicos, de energização principalmente. Então eles pegam aí alguns resíduos de dejetos de animais, né, os estercos, colocam dentro de chifres, como vocês podem ver aqui nessa imagem,
Esse chifre aqui está cheio de esterco, tá? Então o chifre é um elemento orgânico também, que vem de um animal. Eles enterram esse chifre e deixam aí ele energizar, né, através de influências cósmicas que estão atuando aqui na Terra. E eles deixam energizar aí por aproximadamente um mês. Depois eles retiram esse chifre, desenterram ele e faz aí um chorume, que é você utilizar o material que está dentro desse chifre, dilui ele em água e eles pegam esse líquido e borrifam nas plantas ou jogam sobre o solo. Então eles acreditam que essa energização transfere para a planta e a planta vem aumentar o seu potencial produtivo. Isso é agricultura biodinâmica, apenas com resíduos orgânicos e produzidos na própria propriedade. Depois temos a agricultura natural, que surgiu do Japão em 1935, onde pressupõe que existe espírito e também sentimento em todos os seres vivos, sendo ele vegetal ou animal. E seu objetivo é obter produtos, mantendo o sistema de produção igual ao encontrado na natureza. Então aqui podemos ver uma árvore, né, provavelmente uma frutífera, e outros tipos de planta, tuberosas, raízes, né, podemos encontrar aqui folhosas. Então nada mais é do que você imitar esse ambiente natural e utilizar aí da consciência espiritual e sentimental das plantas. Então você tem um respeito aí através da colheita, através da produção desse tipo de animal. Então isso é agricultura natural que surgiu no Japão, porém outros países utilizam desse tipo de agricultura, principalmente os países asiáticos. Então tem alguns representantes que vêm até os frigoríficos do Brasil para fazer orações, né, para estar havendo aí o destino dos espíritos desses animais de maneira mais adequada. Então é uma curiosidade para vocês em relação aos tipos de agricultura. Outro tipo de agricultura é a agricultura biológica, que surgiu na França esse termo, onde os produtos são obtidos através do uso de técnicas como rotação de culturas, uso de adubo verde, uso de estercos apenas naturais, restos de culturas, palhas, e não é permitido de maneira alguma o uso de fertilizantes, adubos ou defensivos químicos, tá? Defensivos sintéticos para o manejo dessas lavouras, e também não pode ser utilizado aí qualquer tipo de acelerador de crescimento ou tipos de hormônio para engorda de animais. Então aqui podemos verificar, né, uma agricultura biológica que utiliza aí os princípios da junção de várias culturas também, que podemos ver batata doce, taioba, couve, que provavelmente é algum tipo de feijão que necessita de sistema de condução. Então tudo isso é agricultura biológica. E o outro tipo de agricultura, que é a mais difundida, é a agricultura convencional, que normalmente se relaciona à aplicação aí em grandes áreas, né, o cultivo em grandes áreas de monocultura, ou seja, de uma só cultura, onde podemos utilizar algumas técnicas de manejo da cultura do solo, desenvolvida pela chamada Revolução Verde, lá que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Então, emprego de fertilizantes, de sementes manipuladas geneticamente, também defensivos agrícolas e também de toda a maquinária agrícola. Então é o cultivo que demanda de alta tecnologia para estar fazendo aí a produção em massa de uma cultura determinada, podendo ser uma soja, um milho, um citrus. Então isso tudo pode ser considerado como sendo agricultura convencional. Outro tipo de agricultura é a agricultura de precisão, que é um conjunto de técnicas de gerenciamento, de domínio da informação. Então você consegue ter minuciosamente o domínio do que está acontecendo em toda a sua propriedade. E você utilizar ela, né, em seu favor, através de posicionamento geográfico. E a essência da agricultura de precisão é a contínua obtenção de informações. Então você consegue ter informações desde o primeiro ano de implantação da cultura até o 10º ano, ou ano que você esteja. E em seguida você pode fazer uma utilização adequada dessa informação para otimizar o manejo. Então aqui a gente pode ver um drone, né, equiparado com uma câmera multiespectral que faz a leitura de imagens da área. Então ele vê a quantidade de biomassa, por exemplo, em regiões mais verdes, ele tem uma coloração mais verde escura. Em regiões onde a biomassa está mais amarelada ou mais reduzida, como podemos ver aqui beirando essa estrada, ele também fica de uma coloração mais reduzida. Então você consegue ter essas informações de vários anos,
você pode compilar esses dados, consequentemente você pode ter informações para fazer o gerenciamento consciente da sua propriedade, vendo onde você aplica mais fertilizante, onde aplica menos fertilizante. Então nós temos uma disciplina só de agricultura de precisão, que nós vamos verificar aí todo o gerenciamento da propriedade de maneira minuciosa, localizando o que está acontecendo dentro dela, tá bom? Agricultura de subsistência é aquela onde tem a produção voltada unicamente para o consumo do próprio produtor. Então, é tudo aquilo que a gente produz para si próprio. Então, a gente pode ter uma horta em casa, que fazemos a utilização desses produtos para o consumo de saladas, por exemplo. Então, é tudo aquilo que produzimos para o consumo próprio. Ele não pode passar por comercialização, agricultura de subsistência. Logo, a agricultura familiar, a diferença é que pode ser comercializado os produtos obtidos dela, tá? Normalmente ele é composto por vários cultivos em combinação com atividades de pecuária também, né? Criação de aves, suíno ou peixes, e desenvolvida em pequena propriedade, tendo como força de trabalho a mão de obra familiar. Então aqui nós temos netos, a esposa, os filhos, todos trabalhando aí dentro da mesma área, tá? Da mesma propriedade. Então pode se tratar de vários cultivos, além de ter, né, o próprio alimento para subsistência. A agricultura familiar pode comercializar. Essa é a diferença da agricultura de subsistência, que na familiar eles comercializam o excedente. A única coisa que muda é que a mão de obra vai ser a própria família. Outro tipo de agricultura é a agricultura orgânica, que surgiu na Grã-Bretanha nos anos 30 e 40, tá? 1930 e 1940. E ele parte do pressuposto que a fertilidade do solo é a função direta de matéria orgânica nele contida. Então, eles vê que a atração de micro-organismos presentes nesses compostos, né, que seria o solo, os compostos do solo, possibilita o suprimento de elementos minerais, elementos químicos necessários para o desenvolvimento dos vegetais. Então, nós temos o solo, aqui nós temos um macro-organismo, né, que é uma minhoca. Então essa minhoca se alimenta dos compostos orgânicos biodegradáveis. Se alimentando, ele vai defecar, que nada mais é do que o humus, e esse humus vai fazer aí com que esse solo tenha elementos minerais e de forma orgânica, né, substituindo os elementos químicos necessários para o desenvolvimento vegetal. Então isso é agricultura orgânica. Outro tipo de agricultura é a agricultura periurbana, que nada mais é do que o cultivo em torno de núcleos urbanos, geralmente com plantio de pequenas hortas ou pequenos pomares, podendo também ter a criação de alguns animais, tanto por consumo quanto como para comercialização em núcleos urbanos. Então aqui podemos ver uma horta, né, em volta aqui bem próximo à parte urbana, a prédios, às construções. Então vai suprir aí a demanda dessas regiões de periferia. Isso é a horta periurbana. Agricultura permanente ou permacultura. Ele surgiu na Austrália em 1971, esse termo. Ele também é um modelo de agricultura integrada com o ambiente. E ela envolve plantas semi-perene e também plantas permanentes. E atividade produtiva de animais também. Por exemplo, aqui a gente pode ver aqui no centro um tanque de piscicultura. Então tem a criação de peixes aqui. Ou pode ser uma criação de suínos, né? Pode ser também uma criação de aves, depende aí do objetivo e do que você queira produzir. Ele possui alguns aspectos paisagísticos, né? Como a gente pode ver aqui, é um sistema do tipo mandala. Então esse sistema aqui ele é todo aí circular, onde tem canteiros concêntricos de culturas diferentes, né? Que a gente pode ver milho, pode ver alface, pode ver aqui, por exemplo, couve, né? Então a gente pode ter vários tipos de culturas, tá? Então a gente chama de policultivo, diferencia das demais tipos produtivos, sistemas produtivos. Outro tipo de agricultura é a agricultura regenerativa, que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E este modelo reforça o fato de que o agricultor busca uma independência na produção através de potencialização dos recursos encontrados na própria unidade agrícola em substituição aos recursos externos.
Então ele vai manejar esse solo, né, cuidar da sanidade desse solo com seus próprios recursos, evitando então você utilizar de alguns fertilizantes industrializados, alguns fertilizantes minerais. Então isso é agricultura regenerativa, você atribui ao solo condições de produção através de recursos da sua própria instituição, ou seja, própria propriedade. Agricultura sustentável é aquela onde tem a produtividade, né, com o mínimo possível de impactos ambientais, buscando equilíbrio entre planta, solo, nutriente e outros organismos coexistentes. Então é você respeitar o seu ambiente. Então aqui no Brasil, por exemplo, se a propriedade respeitar a legislação de 20% de preservação, área preservada, e os outros 80% produzindo, né, ele está aí fazendo parte de uma agricultura sustentável. E o Brasil só tem esse reconhecimento mundial, né, a comercialização bastante fluida dessas commodities, graças a essa sustentabilidade. Então, como vimos aí nas primeiras aulas de introdução, a sustentabilidade é algo aí bastante consolidado aqui no Brasil e nós servimos de exemplo para outros países do mundo. Outro tipo de agricultura é a urbana, né, que está atrelada também à agricultura periurbana. A diferença entre uma e outra é que essa agricultura urbana ela está em local de alta densidade populacional, caracterizada aí como centros urbanos, e geralmente o plantio de pequenas hortas ou pequenos pomares. Ela necessariamente não é feita no solo, como podemos ver aqui o cultivo em caixas, e é feita em terraços, né? É feito sobre os prédios, sobre casas. Consequentemente, é utilizada aí para consumo dos próprios moradores. Outro termo que a gente vai utilizar, que a gente vai escutar bastante, é a agrobiologia, agroecologia, agroenergia e agroflorestal. Agrobiologia, o nome já é autoexplicativo, né, que é o ramo da ciência que utiliza de conceitos da biologia e suas relações com a agricultura. Então, quase tudo que a gente usa na agricultura está relacionado com a biologia. Agroecologia consiste em sistemas naturais para a produção de alimento, com dependência mínima de insumos externos, tá? Então, nós temos disciplinas específicas de agroecologia, né, cursos só de agroecologia, que faz aí a utilização da inspiração do ambiente natural, né, para cultivo em massa, para cultivo em grandes proporções. A agroenergia nada mais é do que os produtos agrícolas, podendo eles ser também florestais, na produção de energia renovável. Por exemplo, a cana, a gente pode produzir o etanol, e com o bagaço da cana a gente pode produzir energia, energia elétrica, através da queima desse bagaço, tá? Por exemplo, óleo de soja, de milho, de girassol, a gente pode fazer o biodiesel através desse óleo. E as florestas plantadas, né, a gente pode utilizar do cavaco, né, a parte da biomassa, o caule, folha, para fazer, por exemplo, a geração de energia elétrica com a queima dela, em termoelétricas. E os estercos, o resto de cultura, podemos utilizar aí como biogás, produção de biogás que pode estar sendo utilizado aí para cozimento de alimento. E agroflorestal significa toda a produção agrícola associada a um outro componente arbóreo, ou seja, uma floresta, podendo conter animais ou não. Então isso significa agroflorestal. Em relação aos componentes biodegradável, o que seria algo biodegradável? É uma substância capaz de ser decomposta por organismos vivos. Então aqui nós temos osso, casca de ovo, casca de frutas, né? Temos bastante materiais que são biodegradáveis, ou seja, micro-organismos vão se alimentar desses materiais, vão se decompor deles, né? Eles vão se desidratar. Então toda a parte de matéria seca vai ser utilizada para a alimentação desses micro-organismos, vai ser transformado em um novo composto, onde vai nutrir uma planta aqui, por exemplo, e a colheita dessa planta vai gerar mais resíduos. Então isso é algo cíclico, tá? Então isso acontece aí de forma constante
Então isso é um elemento biodegradável. Em relação a biocombustível é toda substância natural extraída de vegetais ou partes de vegetais, como óleo de dendê, como mamona, óleo de girassol, amendoim, soja, óleo de caroço de algodão, milho, entre outras plantas aí, né, ou grãos, que é utilizada como combustível automotivo. Então ele passa por alguns processos na indústria, onde vira alguns combustíveis sustentáveis. Então ele não vem de petróleo, né, da extração de petróleo. Ele vem aí justamente de materiais vegetais, por isso que é chamado de biocombustível. Em relação a biofertilizantes, os biofertilizantes ele pode ser líquido, geralmente, né, eles são líquido, e obtido pela decomposição de matéria orgânica, como aqui estercos, ó, vocês podem ver aqui no tanque, tá? Estercos ou restos vegetais, e ele tem uma grande quantidade de micro-organismos e nutrientes, como proteína, enzima, vitamina, antibióticos, macro e micronutrientes. Está vendo que a coloração dele já pronto é diferente dele em processo de fermentação? Então, quando ele passa pela fermentação, ele fica numa coloração escura, ele não tem odor e ele não tem também a elevação da temperatura, que significa que ele está fermentando. Então, ele fica nessa coloração escura que a gente vem a diluir com água, tá? Esse conteúdo, que ele é riquíssimo em elementos nutricionais e a gente pode fazer aplicação na via aérea ou via radicular dessas plantas. Temos também o termo biomassa, que é qualquer matéria de origem vegetal utilizada como fonte de energia. Aqui podemos ver montes de cavaco, né, montes de parte de madeira vegetal, podendo ser pinos, eucalipto, grevilha, ou ela pode ser originada no próprio campo de produção, através de adubação verde, onde você tem aí, você pode dessecar essa área onde você realizou o plantio de adubos verdes, ou você também pode vir com uma roçadeira, roçar e não retirar esse material, deixar ele no próprio solo. Você evita com isso erosão, por exemplo. Então tudo isso é considerado biomassa, o crescimento da planta, o que a planta vai expressar de crescimento vegetativo aéreo. Outro termo é a bioprospecção, que é uma atividade exploratória que visa identificar alguns componentes do patrimônio genético e informações sobre o conhecimento tradicional, associado aí ao potencial de uso científico ou comercial de alguma cultura. Significa eu pegar uma cultura que eu não conheço, você sequenciar geneticamente essa cultura, extrair o óleo dela e ver o potencial de uso desse óleo, poder ele ser na medicina, na própria agricultura, na produção de novas fórmulas, né? E tá utilizando ela em prol aí de um uso comercial, você comercializar essas plantas. Então isso se chama bioprospecção, você dá um potencial de utilização para uma determinada planta aí desconhecida. Outro termo é biorremediação, que é o processo ou estratégia que busca desintoxicar o solo e outros ambientes contaminados, fazendo uso de micro-organismos, por exemplo, fungo, bactéria e de enzimas. Então, por exemplo, eu tenho um solo contaminado com nematóide. Então eu posso fazer a utilização de fungos e bactérias ou algumas enzimas produzidas em laboratório, faço a aplicação nesse solo, revolvo ele e faço aí a desintoxicação desse solo de um micro-organismo, por exemplo. Eu posso fazer a biorremediação de água, por exemplo, através de plantas aquáticas. Então, uma água que está contaminada com metais pesados, eu posso fazer a utilização de plantas aquáticas, que faz aí o sequestro de todo material contaminante dessa água, limpando ela. Então, isso significa que essa água passou por uma biorremediação. Temos a biotecnologia, que é qualquer aplicação da tecnologia, né, de interferência controlada, ou seja, você consegue manipular. Temos a transgenia aí principalmente, que utiliza sistemas biológicos e organismos vivos. Nada mais é do que para fabricar ou modificar produtos
por exemplo, alguma planta ou algum processo na indústria, tá? Cervejeira, a indústria fermentativa utiliza muito da biotecnologia para uma utilização específica. Então, nada mais é do que você empregar uma tecnologia de ponta para a vida das plantas. Erva invasora também a gente pode chamar de planta daninha ou planta não desejável na nossa área, né? Significa aí qualquer espécie vegetal, podendo ela ser nativa ou introduzida, que cresce no local onde não é desejado, por concorrer e impedir o crescimento de uma outra cultura, e essa cultura de interesse. Então aqui a gente tem uma soja, né? E aqui a gente tem uma planta daninha, uma planta invasora, é uma buva, a gente não queria que ela estivesse aqui na área. Consequentemente, ela pode estar fazendo a competição por energia solar, ou fazer o sombreamento dessa soja, porque ela já está aqui no mesmo tamanho dela. Ela pode também, essa buva, fazer absorção de água e nutrientes que poderiam ser assimilados aí pela planta de soja. Então, só tem pontos negativos quando se trata de ervas invasoras, por isso que é interessante fazer o controle delas. Outros termos que podemos verificar é a terminologia de cultura anual, cultura intermediária ou semiperene e cultura perene. Cultura anual são todas as culturas de seu ciclo de vida, ou seja, do plantio até a colheita, está compreendida no espaço de até um ano. Soja, feijão, milho. Então, tudo isso é cultura intermediária, que é o exemplo do milho. Desculpa, cultura anual, tá? A cultura intermediária ou semiperene é aquela cultura que vive entre mais de 2 anos e menos de 3 anos, como cana-de-açúcar. Então, a cultura passou de 2 anos até 3 anos, é considerado uma cultura intermediária ou semiperene. Logo, a cultura perene são as que vivem mais de 3 anos. Ela pode ou não florescer durante esses anos, tá? E onde você pode realizar colheita anual, como café, manga, laranja, castanha de caju, cacau. Então tudo isso é perene, onde eu tenho de fazer a colheita acima de 3 anos, onde essa planta ela vive mais de 3 anos, desculpa. Cultura intermediária semiperene, como exemplo também temos o abacaxi e também temos a bananeira. Então ela passa aí 2, 3 anos, tem que fazer a renovação dessa área, então ela é considerada como uma cultura semiperene. Em relação a gramíneas e leguminosas, você vai escutar bastante, isso é recomendado para gramíneas, isso para leguminosa. Significa que gramíneas é a família de planta que caracteriza como erva monocotiledônea, que apresenta um porte pequeno. Então aqui a gente tem exemplo do sorgo, tá? Então aqui temos um sorgo granífero, onde as gramíneas ela caracteriza por ter uma folha mais estreita, o caule oco e com as suas inflorescências em suas extremidades ou no decorrer aqui do caule, tá? Em relação às leguminosas, significa todas as plantas de vegetais que se caracterizam como dicotiledôneas, que compreendem ervas, arbusto, árvore e trepadeira. Aqui a gente tem exemplo de uma planta de grão de bico, tá? Geralmente elas apresentam gavinhas, as leguminosas apresentam as vagens, tá? Então, se associou a vagem, associa já uma planta leguminosa, como soja, feijão, ervilha. A folha dela é mais larga, como vocês podem ver que ela é bem larga, né? E então essa é a diferença de gramínea e de leguminosa. Macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas e eles são consumidos em maior quantidade. Então a gente tem os macronutrientes primários, que é nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Esses são os primários, maior quantidade. E temos os macronutrientes secundários, a quantidade reduz um pouco, como cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os secundários. E os micronutrientes são os nutrientes de planta que as plantas consomem em menor quantidade.
porém ele não deixa de ser importante. Se faltar algum desses, a planta aí não se desenvolve bem, tá? Ele se desenvolve aí de uma forma não desejável. Temos o ferro, zinco, boro, cobre e molibdênio, tá? Então todos esses a gente considera como micronutrientes. Depois tem os outros, né, que vocês vão observar nas disciplinas aí de fertilizantes. Em relação a saca e saco. Bom, a saca é um material feito de fibra sintética natural, utilizando embalagens, né, como embalagens para vários produtos agrícolas, bem como o saco, tá? A diferença é que o conteúdo de uma saca equivale a 60 quilos. E o conteúdo de um saco, poderia ser de açúcar, sei lá, de cimento, equivale a 50 quilos. Então, geralmente, quando a gente se trata de produto agrícola, como milho, soja, café, trigo, a gente relata como saca. Então, a gente já associa 60 quilos. E quando a gente vai utilizar a comercialização, por exemplo, de açúcar, que é um material já processado, já passou pela indústria, né? A gente utiliza ele como saco, ou seja, 50 quilos. Em relação à sanidade e segurança alimentar e nutricional. Sanidade a gente pode utilizar tanto para seres humanos ou quanto para planta. Nosso objetivo aqui é a sanidade de planta, ou seja, a planta ela tem ela possui saúde ou saudável e ela está própria para o consumo, ela tem uma sanidade boa. Se ela tem uma sanidade ruim, é que ela está imprópria para o consumo. Como podemos ver aqui, essa maçã acometida aí por alguma praga, tá? Que entrou dentro dela. Segurança alimentar ou tradicional. Segurança alimentar ou nutricional significa a garantia de todas as condições básicas do alimento. Ou seja, ele está seguro. Você respeitou, por exemplo, o período de carência, quando você aplica um determinado defensivo agrícola e através dessa aplicação, né, você respeita um período onde essa substância química que está presente ali no fruto vai se decompor. Ele pode se decompor através de lavagem pela chuva, ele pode se decompor através da exposição a raios solares. Então você tem que respeitar para manter essa qualidade, tá? E a fruta tem que ter as características nutricionais suficientes para a nutrição do corpo humano. Em relação à extensão rural, é o sistema de ajuda e amparo aos produtores rurais e também às suas famílias. Geralmente, ele é feito por órgãos públicos através da divulgação de novas técnicas de manejo, conservação de recursos e formas de comercialização. Extensão rural nada mais é do que você pegar todo o conhecimento do sistema acadêmico, tá? Ou sistema científico e passar para os produtores e suas famílias. Por exemplo, um melhor manejo de você empregar, um melhor sistema de condução, uma melhor cultivar para estar sendo utilizada. Tudo isso para você maximizar o rendimento desse produtor. Então, nós temos órgãos federais, órgãos estaduais que fazem essa divulgação de produtos. Temos a APTA, temos a antiga CAT, temos o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. Então, cada estado aí tem o seu órgão de extensão rural. Geralmente são engenheiros agrônomos que trabalham nele para fazer essa divulgação de maneira mais facilitada, tá? Bom, pessoal, então fica aí o meu contato para caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida. Desculpa se eu fui um pouco mais rápido, mas o vídeo não pode ser tão longo, tá? Para não ficar tão pesado no sistema. E caso vocês tenham alguma dúvida, vai estar disponibilizado as dúvidas aí no fórum, no Ambiente Conhecer. Vai ter um fórum onde vocês podem estar assim relacionando, tá? Tanto entre aluno quanto comigo como professor, tá? Então eu fico à disposição com vocês e logo mais eu vou disponibilizar a segunda aula aí, beleza? Tenham um bom descanso e até logo.